Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já sentiu um vazio silencioso, um incômodo no peito, que você não sabia nomear? Já acordou com o coração apertado, com a alma cansada, sem nenhum motivo aparente, como se algo dentro de você estivesse pedindo socorro, mas você não sabia exatamente o que? A verdade é que todos nós carregamos dores. Algumas estão na superfície e conseguimos reconhecer, mas outras são tão antigas, tão escondidas, que se disfarçam de traços da nossa personalidade. Achamos que somos exagerados, intensos demais, quando na verdade, estamos apenas tentando sobreviver ao que ainda não foi curado. Muitos aprendem a calar, outros aprendem a sorrir, enquanto sangram por dentro. E o tempo vai passando, e a dor, não escutada, começa a nos dominar de forma silenciosa. Ela se manifesta em reações desproporcionais, em cansaço, sem explicação, em uma constante sensação de não pertencimento. Mas hoje, você vai entender uma verdade transformadora. Não existe cura sem escuta. A alma não se liberta no silêncio que sufoca, mas sim na coragem de olhar para dentro e dar nome ao que dói. Porque quando damos nome à dor, ela começa a perder o poder de nos controlar. Ela deixa de ser sombra e começa a ser luz revelada. Deixa de ser ferida aberta e se torna a porta de reconexão. Hoje é o dia de voltar para dentro, de deixar que a presença de Deus te encontre no lugar mais verdadeiro que existe, o seu interior. A dor do abandono emocional é aquela sensação silenciosa que chega sem avisar. Você está cercado de pessoas, mas por dentro se sente completamente só. Você conversa, sorri e participa, mas sente que ninguém realmente te vê, que o que você sente não importa de verdade para ninguém. É como se sua presença fosse quase imperceptível, como se sua alma estivesse gritando, mas o mundo tivesse ficado surdo. Essa dor tem um nome: ausência emocional. Ela nasce quando, em algum momento da vida, você não foi ouvido, não foi acolhido, não foi levado a sério. Talvez, na infância, te mandaram engolir o choro. Talvez você tentou se abrir e te chamaram de fraco, sensível demais, dramático. Talvez você foi ensinado a calar para não incomodar, e aos poucos, foi aprendendo a guardar tudo. A raiva, o medo, a tristeza, a solidão. Foi se acostumando a sentir em silêncio e a viver no automático. Mas sabe o que isso gera? Uma ferida profunda, invisível, chamada carência crônica. Ela faz você começar a se contentar com pouco, a aceitar migalhas de atenção, presenças pela metade, afetos inconsistentes. Tudo isso só para não se sentir invisível. Você passa a pensar: é melhor um pouco de amor do que nada. É melhor ser meio visto do que não ser visto. Mas essa lógica adoece a alma. Porque quem merece amor inteiro não deve aceitar metades que ferem. A carência crônica te ensina a trocar sua dignidade por companhia, a suportar o que machuca, só para não ficar só. E a cada vez que você se anula para ser aceito, a sua alma grita mais alto por dentro. Mesmo que por fora você continue sorrindo. Mas hoje, você precisa ouvir isso com o coração aberto. Você não nasceu para se contentar com pouco. Você não precisa implorar por o que deveria ser natural. Presença, escuta, amor. Você não está exagerando por sentir. Você está vivo. A partir do momento em que você reconhece essa dor e tem coragem de olhá-la nos olhos, você começa a quebrar o ciclo da falta. Porque dar nome à dor é o primeiro passo para libertar a alma. O que fica no escuro te controla. O que é iluminado pela verdade começa a perder o poder de te ferir. E há um Deus que não apenas te vê, ele te escuta por inteiro. Ele conhece o som da sua alma, até quando você não tem mais palavras para descrever o que sente.
Deus não apenas entende sua dor. Ele quer restaurar o seu valor. Hoje, você está sendo chamado a algo maior. A parar de aceitar migalhas. A se levantar com dignidade. A reconstruir sua relação consigo mesmo. Com presença, compaixão e coragem. E isso começa com uma escolha simples, porém poderosa. Você merece mais. Você merece ser inteiro. Você merece ser ouvido por você e por Deus. A dor de não se sentir suficiente. Essa dor se instala cedo, muitas vezes, ainda na infância, naquelas pequenas frases, aparentemente inofensivas, mas que cravaram raízes profundas. Você pode fazer melhor. Isso não está bom o suficiente. Se esforça mais. Você crescia, e junto com o corpo, crescia a sensação de que o amor era condicional, que para ser visto, precisava entregar resultados, que para ser digno de carinho, precisava ser impecável. E assim nasce uma ferida silenciosa. A crença de que você precisa merecer o amor o tempo todo, de que se falhar, será deixado para trás. O resultado: você se torna um adulto ansioso por aceitação. Alguém que vive se cobrando, mesmo quando já deu tudo de si. Alguém que sente culpa por descansar, porque aprendeu que só merece afeto quando produz. Você entra em uma rotina emocional exaustiva, sempre buscando validação externa, sempre com medo de errar, sempre tentando ser o que os outros esperam. Essa é a raiz de muitos perfeccionistas silenciosos. Pessoas que parecem fortes por fora, mas que estão sufocando por dentro. Que carregam uma armadura de competência, mas sonham em poder apenas ser, sem precisar provar. E também, essa é a raiz de muitos corações exaustos. Exaustos de tentar se encaixar. Exaustos de se comparar. Exaustos de carregar o mundo nas costas, achando que o seu valor depende do quanto você aguenta. Mas deixa eu te dizer uma verdade que talvez sua alma nunca tenha escutado com clareza. Você não precisa fazer mais para ser mais. Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. O amor de Deus não depende da sua performance. Ele te amou quando você ainda era imperfeito. Ele te vê além dos seus resultados. Ele olha para a sua essência e diz: você é meu. Você é amado. Você é suficiente. Hoje, talvez seja o dia de soltar esse peso, de parar de tentar se provar o tempo todo, de descansar na verdade de que você vale, mesmo quando falha, porque é na vulnerabilidade que mora a cura, e é no abraço da graça que a alma finalmente encontra paz. A dor de se desconectar de si mesmo. Essa é uma das dores mais profundas, silenciosas e perigosas que uma alma pode carregar. A dor de não saber mais quem você é, de acordar com o coração pesado, com um aperto no peito, sem saber exatamente por que está doendo. É a dor de viver uma vida onde você sorri para o mundo, mas por dentro está se apagando aos poucos. Uma vida onde você está presente nos compromissos, mas ausente de si mesmo. Essa dor não aparece de repente. Ela se instala aos poucos, nas pequenas concessões que você faz para ser aceito, nas vezes em que você se cala para manter a paz, nos momentos em que você engole o choro para não incomodar. E então, você começa a viver mais para os outros do que para si. Começa a vestir personagens sociais, moldando-se às expectativas alheias. Você começa a agradar para não ser rejeitado, a ceder para não ser abandonado. E em algum ponto do caminho, você se abandona. Autoabandono. Um nome simples, mas que carrega o peso de anos de silêncio emocional. É quando você para de se ouvir, para de se priorizar, para de se enxergar. Você vive no piloto automático. Produz, entrega, se doa, mas não se habita mais. Começa a viver para sobreviver. E esquece como é viver com verdade. Se desconecta da sua essência, do seu corpo, das suas emoções e até da sua espiritualidade. A alma se cala, mas o corpo grita com ansiedade. A mente responde com confusão. E o coração clama: eu só queria me sentir inteiro de novo. Mas há algo importante que você precisa lembrar agora. Essa dor tem cura.
E a cura começa com reconexão. Voltar a se ouvir com presença. Voltar a se acolher com compaixão. Voltar a se respeitar com firmeza. Cura não é mágica. É um retorno sagrado para si mesmo. Um processo de reaprender a dizer: eu importo. Meus sentimentos importam. Meu silêncio importa. Minha história importa. E acima de tudo, a cura vem quando você volta para a presença de Deus. Não como alguém que precisa se provar, mas como filho ou filha que só precisa se permitir ser abraçado de novo. Porque Deus nunca te abandonou, mas às vezes, foi você quem se afastou de si e dele. E é nesse reencontro espiritual que a sua identidade é restaurada. Você descobre que não precisa mais se moldar para caber, nem se diminuir para ser aceito, porque a imagem de Deus em você não exige máscaras. Ela só precisa de verdade e rendição. Hoje, pode ser o dia em que você decide voltar, não para o passado, não para as dores, mas para si mesmo, para a sua alma, para o Deus que habita em você e te chama pelo nome. Você não está só. O que a Bíblia nos ensina sobre a dor emocional. Em Salmo, capítulo 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma âncora sagrada para as almas cansadas. Um abrigo espiritual para os corações feridos. É o lembrete de que, mesmo quando tudo parece desabar, você nunca esteve sozinho. Porque Deus não se afasta dos seus pedaços. Ele não se incomoda com o seu cansaço. Ele não exige que você esteja inteiro para se aproximar. Na verdade, é justamente quando você está quebrado que ele se aproxima com mais ternura. Ele não se choca com a sua dor. Ele não se escandaliza com o seu choro escondido, nem com os pensamentos que você tem medo de confessar até para si mesmo. Quando ninguém percebeu que você estava caindo por dentro, ele viu. Quando você gritou em silêncio, ele escutou. Quando você dormiu com o rosto molhado pelas lágrimas que ninguém enxugou, ele ficou ao seu lado, em silêncio, segurando a sua alma com misericórdia. Essa presença não é barulhenta, é gentil. É como um toque leve que diz: eu estou aqui. Mesmo quando você não sente, eu permaneço. E quando a Bíblia diz que ele salva o de espírito abatido, não é apenas sobre salvação eterna. É sobre resgatar você de dentro de si mesmo. Quando a sua mente está tomada pelo desânimo. Quando o seu coração já não acredita mais. Quando a sua fé está trêmula demais para orar. Ele te salva da desesperança. Te salva da solidão interna. Te salva da culpa, do medo, da confusão. E te lembra: você ainda é amado. Você ainda tem valor. Você ainda é propósito em forma de vida. A presença de Deus não cobra explicações. Ela acolhe, abraça, segura. Ela não exige que você entenda tudo. Ela apenas te chama para descansar, mesmo enquanto você está em pedaços. E nesses pedaços, ele trabalha. Ele reconstrói com paciência, cura com o tempo, e te levanta sem pressa. Porque para Deus, coração quebrantado não é fracasso. É solo fértil. É onde ele planta novas raízes. É onde ele sussurra novas direções. É onde ele revela que a dor não é o fim, mas o portal da restauração. Se hoje tudo que você tem são lágrimas e suspiros, entregue isso a Deus. É suficiente. Ele sabe interpretar a sua dor até quando você não sabe explicar. Ele entende sua alma até quando sua boca se cala. E à medida que você vai entregando seus pedaços, Deus vai te devolvendo paz. Não uma paz frágil, mas uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que te sustenta no meio do caos e que faz florescer esperança, onde tudo parecia estéril. A dor que vem de perdas não vividas. Você não perdeu só pessoas. Perdeu partes de si. Perdeu sonhos que pareciam certos. Planos que já estavam desenhados no coração. Perdeu versões suas, mais leves, mais confiantes, mais esperançosas. Perdeu a inocência de quem acreditava sem medo. A fé cega de que tudo daria certo. A confiança no outro. E às vezes,
até em si mesmo. E cada perda dessas, quando não é reconhecida, vira uma bagagem invisível, emocional, pesada. Você continua caminhando, mas com o peito cheio de ausências, com o olhar tentando sorrir, mas a alma ainda parada no lugar onde tudo se quebrou. Porque nem toda perda tem um velório. Nem todo luto é por alguém que morreu. Às vezes, o luto é por quem você deixou de ser, pela vida que não aconteceu, pela expectativa que foi desfeita em silêncio. Mas o mundo não ensina a chorar essas perdas. Ele exige força, cobra superação, empurra você para seguir, mesmo quando o coração ainda está sangrando por dentro. E o que acontece com essa dor sufocada? Ela não desaparece. Ela se acumula nos cantos da alma, se transforma em cansaço profundo, em crises sem explicação, em insônia, ansiedade, falta de sentido. Mas a cura verdadeira começa quando você decide parar de fingir que não doeu. Quando você olha para dentro e diz com sinceridade: sim, eu perdi. Sim, me quebrou. E sim, eu ainda sinto. Porque o luto não vivido não passa com o tempo. Ele só muda de forma. Mas quando é acolhido, ele começa a se transformar em sabedoria, em lugar de reconexão, em portal de renascimento. E deixa eu te dizer, está tudo bem chorar, mesmo depois de meses, mesmo depois de anos, mesmo quando já era para ter superado. Não existe prazo para sentir, existe tempo para curar. E esse tempo começa agora, quando você permite que Deus entre nas suas memórias quebradas e comece a restaurar aquilo que parecia irreparável. Você não precisa mais fingir que não sente, nem carregar sozinho o peso da ausência. Deus é especialista em recolher os cacos da alma. Ele transforma perdas em portais, lágrimas em sementes e cicatrizes em caminhos de propósito. Então hoje, se permita sentir, não por fraqueza, mas por coragem. A coragem de dizer: eu me permito viver o luto, porque minha alma merece paz. Feche os olhos, respire fundo, sinta o ar entrando como um sopro de vida e saindo como um alívio da alma. Permita-se estar aqui, agora, sem pressa, sem máscaras, apenas você e Deus. E ore assim, com sinceridade, com entrega, com verdade. Senhor, hoje eu paro. Eu respiro, e eu reconheço. Eu carrego dores que nunca tive coragem de encarar. Algumas eu consigo nomear. Outras, eu escondi até de mim. Mas todas elas moram aqui, em algum canto do meu coração, em algum silêncio da minha alma. Por isso, eu trago diante de ti tudo o que me habita. As feridas antigas, as decepções não choradas, as perdas que deixei para depois, as palavras que calei, as vezes em que me abandonei só para ser aceito. Senhor, cura o que ficou preso no tempo. Aquelas memórias que ainda doem, mesmo depois de anos. Aquelas situações que minha mente esqueceu, mas minha alma ainda carrega. Acolhe a criança ferida dentro de mim. Aquela parte minha que só queria ser vista, que só queria ser amada, sem precisar merecer, que só queria colo e não julgamento. Me ensina a viver com leveza, mesmo com cicatrizes, porque agora eu entendo. As feridas podem virar portais de sabedoria, e as cicatrizes não me envergonham. Elas contam uma história de superação. Elas dizem: aqui doeu, mas eu sobrevivi. Senhor, me ajuda a parar de lutar contra o que eu sinto. Me ajuda a aceitar minha humanidade com graça. Me ensina a descansar em ti, a confiar no invisível, a me permitir ser cuidado por ti e por mim, porque eu sei que nenhuma dor é maior do que o teu amor. Nenhuma ausência é mais profunda que a tua presença. Nenhuma queda é mais forte que o teu abraço. Hoje eu escolho me render à tua cura. Eu não quero apenas funcionar. Eu quero viver com verdade, com paz, com leveza. Amém. Toda dor quer ser escutada, não negada, não mascarada, escutada. E quando você escuta com compaixão, o milagre da cura começa a acontecer. Se essa palavra falou com você, comente aqui. Hoje eu decidi dar nome à minha dor e começar a me curar com Deus. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência
e continue sua jornada de restauração, fé e reconexão com a sua verdade. Porque quem escuta a própria alma, abre espaço para a voz de Deus. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça, sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.